Desde que começou o conflito em Gaza, a guerra da Ucrânia praticamente saiu do radar da opinião pública internacional. Mas já de antes, as forças ucranianas não estavam conseguindo furar o bloqueio russo. Em 5 meses, a contraofensiva de Kiev avançou somente 17 quilômetros. Um general ucraniano fala que o conflito entrou em um impasse e ambos os lados se preparam para uma guerra longa. Nesse vídeo vou te contar que impasse é esse e quais são as perspectivas para essa guerra. Existia uma expectativa de que a contraofensiva ucraniana fosse capaz de dar movimento ao fronte, mas o que a gente viu foram os batalhões ucranianos com dificuldade para avançar em meio às minas terrestres e às fortificações russas, e muitas vezes o equipamento fornecido pelos países do Ocidente foram duramente bombardeados pelos russos. Recentemente, o chefe das Forças Armadas ucranianas, o general Valery Zaluzny, deu uma entrevista à revista The Economist em que ele disse que a guerra chegou a um impasse. O argumento dele é que o nível de tecnologia usado nos dois lados do fronte colocou a guerra nessa situação e que provavelmente não haverá grandes mudanças no fronte. Em seguida, o presidente Volodymyr Zelensky negou que a guerra esteja em um impasse. Disse que depois de 18 meses é normal que as pessoas estejam cansadas, mas que é preciso focar no agora e não no que vai acontecer no futuro. Mas essa dissonância entre o presidente e o general da Ucrânia chamou a atenção. O presidente ucraniano enfrenta dificuldades para conseguir o apoio militar necessário no Ocidente e, ao mesmo tempo, para manter a moral da população alta. Começa a fazer frio na Ucrânia. No inverno passado, os russos atacaram a infraestrutura das cidades para deixar as pessoas com frio e no escuro, para baixar a moral ucraniana. A expectativa é que os mesmos ataques aconteçam nesse inverno. Mas você deve estar pensando, e a tal ajuda internacional de que tanto se falou? E os caças? Os pilotos dos caças F-16 ainda estão em treinamento, e a expectativa é que os aviões devam chegar somente em março ou abril de 2024. O presidente ucraniano disse que o acordo foi de receber 42 aviões da Holanda e da Dinamarca. Mas nesse meio tempo, a Rússia aproveitou para reforçar as defesas antiaéreas deles, inclusive o sistema de mísseis S-400, ainda em fase de testes. Como boa parte da ajuda é sempre discutida em público, militares ucranianos contam que os russos se preparam com antecedência e traçam estratégias de defesa. E isso é uma das características dessa guerra de tantos drones e tecnologia. Ambos os lados acompanham constantemente o que acontece do outro lado do fronte. Mas no caso dos caças, analistas desde o início já apontavam que seria um passo importante para a integração da Força Aérea da Ucrânia com a OTAN. Atualmente, a defesa ucraniana ainda usa aviões dos tempos soviéticos. Numa reunião de cúpula em julho, líderes da OTAN disseram que assim que a Ucrânia preencher certos requisitos, ela vai poder entrar na aliança. E o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, já disse que não há dúvida que a Ucrânia vai acabar entrando para o bloco militar. Mas analistas dizem que isso só deve acontecer depois da guerra. É importante lembrar que antes da Rússia invadir a Ucrânia, o país tinha como contexto uma disputa de influências entre os russos e os europeus. A Rússia, que já vinha mostrando uma política expansionista de invadir territórios, ela disse que se sentia ameaçada pelo crescimento da OTAN. A entrada da Ucrânia para a OTAN seria uma grande derrota da Rússia. Mas se o fronte no leste está parado, a integração dos ucranianos com o Ocidente tem avançado, e não só com a OTAN e militarmente. A aproximação com a União Europeia tem avançado a passos largos. A Ucrânia entrou com pedido de adesão ao bloco 4 dias depois de ser invadida pela Rússia. Em junho de 2022, ela ganhou o status de candidata. Em dezembro desse ano, deve começar o processo formal de negociação para a entrada na União Europeia. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já declarou que o futuro da Ucrânia é na União Europeia. Mas o processo de entrada deve levar ainda muitos anos e várias reformas para se adequar aos padrões do bloco europeu. A estimativa é que a Ucrânia poderia se tornar país membro da EU em 2030. Mas e os Estados Unidos? A maior ajuda militar para os ucranianos até agora veio sempre dos Estados Unidos, que já apoiou com mais de 42 bilhões de dólares. Recentemente, o presidente Joe Biden enviou mais um pacote de ajuda para o Congresso que inclui as crises de Israel e da Ucrânia, entre outras. A oposição aprovou um pacote com ajuda somente para Israel. Esse vai ser o clima dentro dos Estados Unidos até as eleições em fins de 2024. Os políticos americanos, incluindo Joe Biden, que concorre à reeleição, vão evitar medidas impopulares e, com isso, a quantidade de recursos militares disponíveis para os ucranianos deve diminuir. E depois existe ainda o medo de uma vitória do Donald Trump, que tem uma política ambígua sobre a guerra da Ucrânia. Em caso de uma vitória dos republicanos, a ajuda americana deve diminuir e pode até mesmo parar completamente. Mas quais as perspectivas, então? O secretário da OTAN fala que é preciso se preparar para uma guerra longa, e nesse caso, guerras longas costumam demandar resiliência, coesão da população e uma economia adaptada. Nesse caso, muitos analistas apontam que uma guerra longa favorece a Rússia, que tem uma população 3,5 vezes maior do que a da Ucrânia e uma economia 14 vezes mais rica. E a economia russa mudou desde o início do conflito e tem cada vez mais se militarizado. Os gastos desse tipo aumentaram 70% e são 1/3 do orçamento total do país. Os russos, por exemplo, aumentaram a produção de ferro e agora, segundo as estimativas, dobraram a capacidade de produzir tanques.
A favor dos ucranianos está o fato da guerra deles ser existencial. Eles lutam para existir enquanto país. E não dá para esquecer o apoio do Ocidente que eles recebem. Se a gente contar todos os países que estão apoiando a Ucrânia, aí o quadro se inverte. A gente está falando em um bloco que é 25 vezes mais rico do que os russos. A questão é que, além dos ucranianos, o Ocidente também vai precisar de manter a resiliência. Até agora, a maioria dos europeus vê a Rússia como um risco eminente e a Ucrânia como um aliado fundamental. A gente vai continuar acompanhando esse conflito. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha.